Hoje, vamos tomar um tempo para refletir sobre a palavra de Deus juntos, com o sermão intitulado Somente o que é de Deus é verdadeiro. Há muitas falsificações neste mundo. As pessoas do mundo não chamam essas coisas de itens de imitação. Infelizmente, as pessoas fazem imitações que se assemelham muito aos produtos originais, verdadeiros, para vendê-los por um preço muito baixo. Isso faz com que muitas pessoas fiquem confusas sobre o valor e a aparência dos produtos falsificados, porque eles se parecem muito com o produto original. Portanto, o governo adotou uma posição legal rígida para lidar com todos esses tipos de produtos e os considerou ilegais para proteger a sua imagem nacional. É dito que, hoje em dia, há numerosas falsificações no mercado, desde bolsas de luxo até roupas e todos os tipos de equipamentos esportivos, com falsificações que se assemelham a produtos verdadeiros proliferando em todas as categorias possíveis. O mesmo pode ser dito sobre o que está acontecendo entre as igrejas atualmente. Já que há mais falsificações do que coisas legítimas, como o que é legítimo é tratado, são tratados como se fossem falsos. Por isso, hoje, explicarei algumas maneiras de distinguir a igreja legítima das imitações. A vida eterna não está em jogo? Já que é a vida eterna, não uma vida temporária e limitada que depende disso, vocês devem ter claramente estabelecido a fé e os padrões para distinguir corretamente entre a igreja verdadeira e legítima e as falsas. Então, quais são as diferenças entre a igreja autêntica estabelecida por Deus e as falsas igrejas? Como a Bíblia nos guia sobre esse assunto? Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo, tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. O que Deus nos instrui a fazer com as coisas que não pertencem a Deus, Ele nos disse para jogar fora. Isso não significa que devemos destruí-los. Essas palavras significam que tudo o que não pertence a Deus deve ser cortado e destruído. Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vejamos o capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será. O que acontecerá com ela? Ela será arrancada. A Bíblia nos ensina que tudo que não vem de Deus será arrancado, cortado e destruído. Vamos continuar com o livro dos Atos, capítulo 5. Vamos ver o livro dos Atos, capítulo 5, versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, o que acontecerá? Ela perecerá. Ou seja, se não for de Deus, isso acabará se destruindo. Versículo 39. Mas, se é de Deus, não podereis, o quê? Destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele.
Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui também aprendemos que, se é de Deus, isto é, se pertence a Deus, é genuíno e verdadeiro. Mas se não for, naturalmente, revelará sua identidade com o tempo. E todos aqueles que o seguiram irão se dispersar no fim. A Bíblia explica esta lição dizendo: se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Ela com certeza vai entrar em colapso. A Bíblia nos explica que somente o que é de Deus é verdadeiro. E a menos que seja aprovado, reconhecido e designado por Deus, será inevitavelmente destruído. Assim como há itens verdadeiros e falsificados, ou seja, imitações neste mundo, há igrejas verdadeiras e falsas também. Como devemos discernir e distinguir entre elas? Antes de tudo, o nome da igreja que se origina de Deus deve ser correto. Que nome deve ter? Vamos abrir na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, para ver a evidência da Bíblia. Vamos ver qual igreja Deus declarou ser a verdadeira igreja que Ele estabeleceu, indo para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. O quê? A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus em Pangeu, a igreja de Deus em Seul, a igreja de Deus em Nova York, a igreja de Deus em Los Angeles, a igreja de Deus no Peru, a igreja de Deus em Gana, a igreja de Deus na cidade do Cabo, a igreja de Deus em Corinto. O único nome que pode ser considerado legítimo é Igreja de Deus. Porém, há casos em que algumas pessoas roubam esse nome. Contudo, primeiro, o nome certamente deve ser Igreja de Deus. Então, quem deve ser o fundador? Se o fundador for um pastor ou alguma pessoa, essa não pode ser a verdadeira Igreja de Deus. Há alguma outra alternativa? Vamos ver no livro dos Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. O que ele fez com o seu próprio sangue em relação à igreja? Ele a comprou. Isso não é o mesmo que dizer que Deus a estabeleceu? Para pastoreardes a igreja de Deus? Em outras palavras, Atos capítulo 20 explica que Deus os ordenou que cuidassem dessa igreja. A igreja de Deus, estabelecida por Deus, certamente deve ter Deus como seu fundador. Vamos agora dedicar um tempo para analisar esse assunto mais detalhadamente. Vamos ver no livro dos Salmos, capítulo 102, versículo 16. Porque o Senhor edificou, em outras palavras, o que ele estabelecerá? A Sião. Quem foi que estabeleceu Sião? O termo Sião é usado no Antigo Testamento, mas, para simplificar, Sião é a igreja. Não se refere à igreja que guarda as festas de Deus? Então, quem foi que a estabeleceu? Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. É assim que a Bíblia expressa isso. Portanto, a verdadeira igreja de Deus certamente deve ter Deus como seu fundador. Vocês não concordam? 2000 anos atrás, o próprio Jesus veio a esta terra para estabelecer a igreja de Deus.
e pregou o Evangelho através dos 12 discípulos, como Pedro, João e Tiago. Eventualmente, dentro da história do Evangelho, o apóstolo Paulo, que praticava o judaísmo, converteu-se à Igreja de Deus, não é? A igreja da qual todos os apóstolos e profetas da igreja primitiva faziam parte era a Igreja de Deus. De qual igreja, além da Igreja de Deus, eles faziam parte? Vocês devem perceber rapidamente que qualquer outro nome é totalmente incorreto em primeiro lugar. Porém, as pessoas muitas vezes cometem o erro de pensar que, se uma igreja recebe um nome aparentemente apropriado, então ela também deve ser uma boa igreja. Irmãos e irmãs, sem dúvidas, todos os critérios para a autenticidade da verdadeira igreja são encontrados na Bíblia. Por isso, se vocês apenas olharem para isso, certamente encontrarão a resposta sobre qual igreja é a verdadeira igreja. Há também uma terceira condição. O primeiro era o nome da igreja e o segundo era o fundador da igreja. Terceiro, que verdade está sendo ensinada na igreja? Precisamos confirmar isso. A verdade ensinada na igreja deve estar alinhada com os ensinamentos da Bíblia. Se há algo que não está alinhado com os ensinamentos da Bíblia, então essa igreja é uma igreja falsa. Portanto, podemos entender facilmente que qualquer igreja que se desvie do mandamento, não acrescenteis nem tireis dela, é uma falsa igreja que não foi estabelecida por Deus. Hoje, vamos confirmar se uma igreja é uma igreja que Deus estabeleceu ou se é uma falsa igreja, com base no ensinamento do dia de sábado que guardamos, ou no culto dominical observado por outras igrejas. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus foi testificado como quem em Isaías, capítulo 9? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quem? Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele veio a esta terra em carne para desempenhar o papel do Filho de Deus. Além disso, porque Deus deu o exemplo para os seus filhos nesta terra. Ele disse que deu o exemplo para que façamos como Ele fez por nós. Então, o que a Bíblia nos diz sobre o regulamento que Ele cumpriu para servir de exemplo? Nos ensina que Ele guardou o dia de sábados. Isso significa que devemos ou não guardar o sábado. Não foi por isso que Jesus deu o exemplo de guardar o dia de sábado para nos ensinar que devemos fazer como Ele fez? Porém, hoje, muitas igrejas dizem crer em Jesus, mas se desviam do regulamento do sábado. De fato, a maioria das igrejas hoje observa a prática do culto dominical. Alguns podem afirmar, a lei do sábado foi abolida, não há necessidade de guardá-lo. Com esse tipo de raciocínio enganoso, eles tentam minimizar a importância do sábado. Deus não precisa guardar o sábado. Vocês não concordariam com essa afirmação? Vocês acham que Jesus seria proibido de entrar no céu se ele não guardasse o sábado? Não. Então, por que ele guardou? Não foi para entendermos a importância de guardar o sábado que ele veio em carne e deu o exemplo de andar nesse caminho? Então, se uma igreja diz crer correta e verdadeiramente em Jesus, quais ensinamentos devem fazer parte da verdade ensinada nessa igreja? Se algum ensinamento bíblico estiver faltando, essa igreja é verdadeira ou falsa? Eu peço desculpas por usar um termo tão mundano. Estou falando assim para facilitar a explicação. Então, por favor, entendam esse assunto e o tenham no coração. Como a falsidade se tornou tão desenfreada neste mundo, o sentimento de culpa das pessoas em relação a ela desapareceu. Estamos vivendo em uma época em que a consciência de que algo está errado, apesar de estar errado, desapareceu. Porém, podemos alcançar a nossa esperança de vida eterna se cometermos o erro de confiar em ensinamentos falsos? Podemos receber o reino eterno dos céus que desejamos? Podemos obter o perdão dos pecados? Podemos alcançar a salvação? Nada disso é possível. Já que Deus nos instrui repetidamente que nada pode ser alcançado através de falsificações, devemos seguir os ensinamentos da Bíblia.
Também devemos chegar à compreensão de que qualquer coisa que não esteja alinhada com a verdade da Bíblia não é semeada por Deus e, portanto, nunca pode nos levar ao reino de Deus. Não importa quão credível, impressionante ou esplêndido um lugar possa parecer, ele deve conter a verdade de Deus dentro dele. Portanto, hoje, o motivo de vocês e eu estarmos guardando o sábado é porque ele está de acordo com os regulamentos de Deus. A seguir, vamos ver outro ensinamento importante, a Páscoa. Lucas, capítulo 22. Uma igreja sem o sábado pode ser simplesmente descrita como uma igreja sem salvação. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Vocês acham que Jesus não pode entrar no reino dos céus se ele não guardar a Páscoa? Jesus, que é Deus, é nosso legislador. O Altíssimo, que está acima de todas as leis, não é o nosso Deus? Deus não é governado pela lei. Ele está na posição mais elevada sobre todas as coisas. No entanto, para dar o exemplo aos seus filhos e para que o cumpríssemos, ele disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Quando chegou o tempo determinado, ele se sentou com os apóstolos e guardou a santa cerimônia da Páscoa. Porém, embora haja incontáveis igrejas que proclamam: Nós cremos em Jesus e a Bíblia é uma verdade imutável, há alguma igreja hoje que guarda a Páscoa? É muito estranho, embora esteja na Bíblia, porque eles não a praticam. Ainda assim, eles dizem que podem receber salvação. Nós encontramos muitas pessoas que fazem essa declaração absurda. Deus não precisava vir a esta terra e guardar a Páscoa nem o dia de sábado. Ao contrário, ele poderia simplesmente ter ordenado à humanidade: vocês todos devem guardar a Páscoa enquanto eu não preciso. Porém, ele consistentemente mostrou o exemplo ao guardá-los para garantir que faríamos o mesmo. A razão pela qual ele guardou o dia de sábado foi para nos dar o exemplo para seguirmos. O mesmo é verdade para a Páscoa. Vamos passar para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. O que devemos fazer? Fazei isto. No lugar de dizer: Não fazei isto, ele disse: Fazei isto em memória de mim. A Páscoa é o regulamento de Deus que ele nos ordenou guardar. Não é algo que pode ser desprezado. É por isso que o apóstolo Paulo, que mais tarde se converteu do judaísmo e se juntou à Igreja de Deus, deixou uma mensagem importante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele mencionou a cena no livro de Lucas, capítulo 22, exatamente como quando ele escreveu essa mensagem na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Jesus disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E ele claramente nos ordenou fazer isso. Porém, hoje, há numerosas igrejas que apenas usam a palavra igreja em seu nome, sem praticarem os mandamentos de Deus. De acordo com os ensinamentos em Atos capítulo 5, o que naturalmente acontecerá com essas pessoas? O que Deus disse que aconteceria com tudo o que ele não plantou? Todos eles serão arrancados. Eles cairão e se quebrarão. Todos eles serão destruídos. No entanto, se o propósito ou a atividade deles vem de Deus, vocês nunca poderão deter esses homens. Nenhuma força, por mais forte que seja,
pode destruir este lugar. Irmãos e irmãs, com o entendimento completo disso, devemos oferecer eterna graça e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos guiarem à verdadeira igreja que é cheia da verdade de Deus. Todos nós viemos a este lugar em busca da verdade. Então, no meio disso, surge a pergunta: por que a Igreja de Deus ora em nome de Cristo An San Hon, em vez de orar em nome de Jeová ou de Jesus? Irmãos e irmãs, há algum ensinamento bíblico sobre como orar ou não? Sim, existe. O que a Bíblia diz? Que outro nome de Jesus aparece? Em que época ele aparece? Na época do Espírito Santo. Devemos orar e ser batizados em nome de Jeová na época do Pai, em nome de Jesus na época do Filho e no novo nome de Jesus na época do Espírito Santo. Isso é o que Mateus capítulo 28 nos ensina. Se alguém não faz isso, ela está mostrando ser o quê? Eu posso ver que são falsos. Para a igreja que segue esse ensinamento, podemos dizer: esta é a igreja que Deus estabeleceu e criou. Vocês e eu, certamente, devemos ser capazes de discernir esse assunto. Vamos dar uma olhada no capítulo 51 de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão, onde? A Sião com júbilo. A Bíblia registra que o lugar onde todos os salvos por Deus entram é chamado de Sião, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Para onde vão as pessoas salvas por Deus? Para Sião, a cidade das festas de Deus. Por esse motivo, onde o profeta Jeremias nos guia para entrar em Jeremias, capítulo 4, versículo 5, ele nos lembra que é o refúgio da salvação preparado por Deus, onde todas as pessoas ao redor do mundo devem ir. Irmãos e irmãs, tendo todas essas coisas em mente, devemos ensinar e tornar conhecidas as características da verdadeira Igreja de Deus, bem como a verdade de Deus para todas as pessoas do mundo que ainda estão andando no caminho errado da fé e praticando crenças distorcidas. Eu não tenho interesse em bolsas de luxo, mas as procurei por curiosidade por causa da quantidade de notícias que circulam hoje em dia sobre bolsas verdadeiras e falsificadas. Como você pode identificar uma bolsa verdadeira? Primeiro, o couro deve ser rígido. Isso é o que dizem os especialistas. Se o couro for macio e liso, há cerca de 80 a 90% de chance de ser falso. Eu não sei muito sobre couro. Para ser honesto com vocês, eu não tenho muito interesse em bolsas femininas. Porém, agora que eles mostraram algumas maneiras de distingui-las, eu pensei, se eu considerar esses aspectos, posso diferenciar até certo ponto entre o que é verdadeiro e o que é falsificado. Embora essa não seja a única maneira de diferenciar entre os dois, parece que há bastante informação geral disponível no mundo em relação a esse assunto. Já que a Bíblia distingue entre as verdadeiras palavras de Deus e a falsidade, devemos dar eterna graças e glória ao Pai e à Mãe Celestiais por nos guiar no caminho da salvação eterna e da vida eterna na verdadeira igreja, que entrega a verdade absoluta de Deus. Vamos ver Isaías, capítulo 33, versículo 20. Está escrito que todos os redimidos entrarão em Sião. Então, por que eles vão para Sião? Vejamos o capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Onde a Bíblia registra que Deus mora conosco? Em Sião. Então, o que isso significa para uma igreja que não guarda as festas? Vocês não conseguem entender imediatamente, ela é falsa. Deus não mora lá? A Bíblia testificou que Deus habita conosco e se torna o nosso Todo-Poderoso em Sião, onde as festas são guardadas.
Fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele, o que ele fará, nos salvará. Foi dito que Deus salvará o seu povo na igreja, chamada Sião, onde as festas são guardadas. Porém, se uma pessoa que nem chegou a Sião diz, eu estou salvo, isso pode ser considerado um caso de alguém se contradizer. Embora confiem no que dizem, eles nunca poderão receber a graça da salvação concedida por Deus. Hoje, através da Bíblia, podemos facilmente discernir e distinguir a verdadeira igreja que Deus estabeleceu. Deus disse que Ele viria a esta terra para nos dar entendimento, nos permitindo discernir a verdade por nós mesmos. Vocês não concordam que é porque nos foi dado esse entendimento e sabedoria que hoje, vocês e eu, podemos discernir o que é verdadeiro do que é falso? Enquanto praticamos essa sabedoria, não apaguemos o candelabro da salvação que Deus nos deu, mas sigamos diligentemente o caminho do Pai e da Mãe até entrarmos no eterno reino dos céus, para que todos os membros de Sião possam participar da glória e alegria do grandioso banquete da salvação que Deus preparou para nós. O profeta Jeremias não registrou nas Escrituras que nossa salvação vem de Deus? Nós recebemos a salvação de Deus Elohim, que são o Espírito e a noiva. E todos entramos na igreja que guarda e pratica todas as verdades que Deus plantou. Portanto, nunca percamos a nossa salvação, nem duvidemos dela. Em vez disso, vamos manter a nossa confiança e nunca perder o nosso orgulho de frequentar a verdadeira e prestigiosa igreja em que estamos hoje. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.